Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E a Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais e vivendo muito mais a palavra de Deus. Todos os mistérios que Deus coloca na Bíblia para que nós possamos estar cada dia conhecendo um pouco mais e crescendo um pouco mais. E Então, vivendo também, né? e viver melhor essa palavra. Seja muito bem-vindo a você que já está com a gente, seja bem-vindo você que ainda não conhece e quer conhecer também o ministério. Convidamos todos a entrar na página web ministérioaguaviva.net. Lá você tem acesso a todas as informações do ministério, a programação, todas as gravações, porque todos os estudos e as pregações são gravadas para que você possa rever e também, cada dia, conhecer mais dessa palavra. E convidamos também todos a entrar na Rádio Vineade, radiovineade.net, onde você tem música de louvor e palavra de Deus 24 horas por dia. Para não ter desculpa, né? Ninguém tem desculpa de falar que não tem tempo, porque a palavra de Deus está aí e Ele quer alcançar a todas as criaturas em nome de Jesus. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, ininterruptamente. Você tem sinal de internet? Aí está a Rádio Viniarte. Amém? Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, nós já vimos 15 das parábolas, são mais de 40. Nós vamos estudando devagarinho, e cada parábola tem um ensinamento novo para a minha vida e para a tua vida. Cada parábola, o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais do que Ele veio fazer na terra, do que Ele deseja para a minha vida e para a tua vida, como cristão. Então, se nós somos seguidores de Cristo, nós devemos andar como Cristo andou. E Jesus, ele fala, em cada uma das parábolas, ele fala para o povo, ele fala para os discípulos, ele fala para os cristãos, ele fala para todo mundo, e a gente está vendo cada uma delas em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje nós vamos estudar a parábola do fermento. A parábola do fermento encontra-se lá em Mateus capítulo 13, versículo 33, que é onde nós vamos ter a base do nosso estudo. A parábola do fermento, ela também é conhecida como a parábola da levedura, e ela também é registrada lá em Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21. Essa parábola é uma chamada ao crescimento do reino de Deus, uma chamada a cada um dos cristãos para que o reino de Deus possa crescer, para que o reino de Deus não fique estagnado, para que o reino de Deus possa, através da nossa vida, através do nosso conhecimento, através de cada uma das parábolas, esse ministério ou não, esse reino, ele possa crescer a cada dia. Bom, a gente começa vendo o contexto da parábola. E o contexto da parábola começa lá em Mateus capítulo 13, versículos 1 e 2. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Ou seja, Jesus falava para multidões. E cada uma das parábolas ele está falando para multidões, ele está falando para fariseus e publicanos, ele está, como nós vimos na parábola passada, ele está falando para muita gente, né? E ele fala para grande multidão. Então, a multidão seguia Jesus. Então, no contexto dessa parábola, nós vemos que esse capítulo 13, em especial, ele tem sete parábolas que é dedicada à multidão, dedicada àquelas pessoas que não conhecem ou não conheciam o ministério de Jesus. E três parábolas que era dedicada aos discípulos, porque os discípulos estavam aprendendo, então muitas vezes eles também não entendiam. Se você lembra, dos 12 discípulos, você tinha doutores, você tinha cobradores de impostos, você tinha pescadores e você tinha pessoas que eram iletradas. Então, Jesus tinha que alcançar a todos os níveis sociais, a todos os níveis de conhecimento. E nesse capítulo 13 a gente vê que três das parábolas é dedicada aos discípulos. Nós estamos vendo parábola a parábola,
e certamente nós vamos chegar nessas parábolas aí também. Fazendo análise da parábola. Então, a parábola está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ou seja, Jesus ele começa a falar outra parábola. Então, ele começa a ensinar outra parábola. Então, ele fala da mulher como exemplificando a igreja, né? E ele fala de 3 medidas de farinha. E cada medida, existem historiadores que pensam diferente, mas cada medida se refere ao corpo, à alma e ao espírito. Então, a cada uma dessas medidas. E ele fala que ela escondeu essas medidas até que essa massa pudesse ficar levedada, até que essa massa pudesse crescer, até que essa massa pudesse estar não contaminada, mas impregnada com o fermento. Isso que é importante, né? E também saber que quando você põe um fermento, é para que ela cresça. Ela, na verdade, não é se multiplicar, mas ela começa a Expandir, né? madurar, expandir, ela cresce. Então, é um trabalho que vem de dentro para fora. Ou seja, essa parábola ela é indicada para todo aquele que deseja seguir a Cristo, indicada para todo aquele que tem um compromisso com Cristo. Essa é a grande diferença, o compromisso com Cristo. Vamos agora à explicação da parábola. A parábola se refere ao crescimento interior do reino de Deus. Ou seja, mais pessoas conhecendo a palavra, mais pessoas conhecendo a Jesus, mais pessoas se convertendo. Então, esse crescimento é um crescimento no nosso relacionamento com Deus, um crescimento de sabedoria, de conhecimento, um crescimento de intimidade com o Espírito Santo, um crescimento mais espiritual. Essa parábola, ela vem justamente para isso, para trazer esse crescimento. Ele vem trazer uma influência geral que deve ter na minha vida e na tua vida o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele tem a influência, na verdade, a gente está ouvindo a voz dele e a gente está dando crédito ao que ele fala para nós. Então, o Espírito Santo ele fala com cada um de nós, ele nos ajuda a sermos transformados, a deixarmos de ser, de ter aquela velha natureza, né? E o Espírito Santo nos dá a certeza da salvação. Então, essa parábola ela vem para mostrar essa influência na nossa vida. É engraçado você falar assim, no sentido de ter esse crescimento, porque o Espírito Santo, na verdade, você não vê ele. Então, o fermento a gente também não vê. Você vê o pozinho que você põe na massa, mas o trabalhar dele dentro da massa, você não vê, mas você vê o resultado delas. Esse é o bonito da coisa. Você vê o Espírito Santo exatamente assim. Ele está dentro de você, dentro de mim, e ele começa a trazer resultados diferentes na nossa vida. Então, quando nós começamos a caminhar com Jesus, a conhecer um pouco mais da sua palavra, quando nós começamos a conhecer os evangelhos, né? É sempre importante isso, quando você começa a querer ler a palavra, entender um pouco mais da Bíblia, nós sempre recomendamos começar pelo livro de João. Né? O Evangelho de João é o evangelho tremendo. Depois vai para Marcos, depois vai para Lucas, depois vai para Mateus, e aí depois vai para outro livro que você queira. Mas os 4 evangelhos é muito importante, começando sempre pelo livro de João, onde começa esse crescimento.
esse crescimento no caminhar com Jesus, esse crescimento naquilo que o Espírito Santo começa a falar com cada um de nós. E ele fala de forma diferente a cada um de nós. Ele fala numa linguagem adequada a cada um de nós, para que não haja nenhuma sombra de dúvida. E assim trabalha o fermento. Você não vê, mas ele está fazendo a massa crescer, está fazendo a massa ser levedada. Também a explicação que a gente tem para essa parábola é a mensagem que Jesus traz. É uma mensagem simples e objetiva. Uma mensagem de alguma coisa do dia a dia, algo de fácil entendimento. Uma situação que passava todo o tempo. Por quê? Porque todo o tempo eles faziam pão. Né? Os pães eram feitos diariamente. Então, era uma situação do dia a dia. Era alguma coisa muito fácil de entender. E quando ele fala do fermento, quando ele fala do crescimento da massa, né? Ele fala de uma forma em que você e eu temos que trabalhar para esse crescimento. Temos que permitir. A massa ela não tem, quando a mulher coloca farinha, né, e põe água e mistura e depois põe o fermento, a massa ela não tem ah, autoridade ou não tem Controle. controle ou forma de dizer assim, não, eu não quero crescer. Se o fermento entrou na massa, ela vai crescer. Mas é bom lembrar que um fermento bom vai ter uma massa boa, que vai ter um sabor depois, os frutos, né, dessa farinha que você vai experimentar vai ser bom. Agora, se você colocar um fermento mal, mas nesse caso a gente tem certeza que o fermento é bom, né? Com É porque certeza. o E esse fermento para a fermento tem que vida, estar aqui. o fermento para a vida do cristão é o Espírito Santo. Uhum. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos crescer. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não vamos ficar fechados no nosso mundinho. A gente vai querer espalhar esse evangelho, a gente vai querer falar desse Jesus, vai querer mostrar o que esse Deus tem feito na nossa vida. Então, a explicação muito profunda dessa parábola é de uma situação muito fácil de ser entendida, mas que muito difícil de ser praticada. Por quê? Porque a massa ela não tem escolha de crescimento. Mas você e eu, nós não perdemos a nossa escolha de viver para Jesus. Nós não perdemos a nossa escolha de deixar ou não o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Isso é algo para que nós estejamos pensando e avaliando, refletindo na nossa vida, o que que a gente tem feito, né? E uma curiosidade, né? Que 3 medidas são 13 litros, dando um total de 39 litros. Isso é uma quantidade muito grande, é uma quantidade enorme do que é multiplicado, daquilo que foi multiplicado. Então, olha, é um crescimento absurdo. E é esse crescimento absurdo que Deus espera que você e eu, como cristãos, tenhamos. Que esse Espírito Santo que está dentro de nós, ele possa explodir dentro de nós, ele possa explodir no nosso sentimento e ele possa fazer com que possamos levar esse evangelho e o reino possa crescer assim assustadoramente. E que possamos evoluir, não? Quando nós É, começamos, nós éramos pequenininhos. Aí, quando a gente vai amadurecendo, conhecendo mais a palavra, a gente vai experimentar ela na prática. Então, tudo isso nos leva ao movimento de fazer crescer essa massa. E o crescimento, sempre, as pessoas vão ver o brilho dela, o sabor dela, a forma como ela cresce. A gente sabe que uma farinha bem assim, levedada, faz uma imagem bonita.
Então, que nós possamos ser essa imagem bonita diante desse mundo, não? Tantas coisas que acontecem por aí. Ou seja, que esse fermento, que é o Espírito Santo, ele possa levedar dentro de nós e que nós possamos ser melhores cristãos, melhores pessoas. Então, ele deseja isso, né? E fazer a diferença diante das pessoas. Porque não importa, nós falamos muitas vezes daquele cristão agente secreto, né? Que ninguém sabe que ele é cristão. Ninguém sabe que ele é cristão. E, de repente, ele aparece do nada como se fosse cristão. Ele não tem uma vida de cristão, ele não tem procedimentos como um cristão deveria ter, mas ele diz que é cristão. Então, o estudo dessas parábolas que a gente está vendo é justamente para confrontar o nosso cristianismo. O quanto cristão nós somos, o quanto nós somos cheios desse fermento, o quanto nós somos cheios desse Espírito Santo, o quanto nós permitimos que ele haja na nossa vida. Então, essas parábolas vêm para questionar, para confrontar o nosso cristianismo. Tem várias interpretações desse texto, mas tem duas que eu achei assim que são as mais interessantes, por ser uma pequena parábola, uma parábola muito curta. A primeira interpretação é o que a gente concorda que a mulher, a imagem da mulher é como Jesus vê a igreja, né? E que as três medidas que ela tomou de farinha e para fazer a massa é corpo, alma e espírito. Existe uma outra interpretação, que são três medidas, que são judeus, gentios e samaritanos. E, na verdade, isso não se aplica, porque Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, ele veio para todos nós. Então, de verdade, não, essa parábola não se aplica. Essa parábola se aplica, sim, a você e a mim. E que possamos conhecer mais, e quando nós andamos juntos, muita gente fala assim, a cumplicidade do caminhar junto, a cumplicidade de aprender juntos, e isso nos faz mais íntimos e também muito mais parecidos. Então, se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós temos que conhecê-lo e cada vez melhor. Essa cumplicidade que muitas vezes nós não vemos. Nós não vemos a cumplicidade de casamento, a gente não vê cumplicidade de amizade, e tampouco a gente vê, muitas vezes, a falta de cumplicidade entre irmãos, aqueles que são cristãos, né? Então, existem aí diversas interpretações, mas como eu posso interpretar, por exemplo, uma parábola? Como eu posso interpretar? Bom, a regra básica para isso é que é o que a gente faz primeiro, né? A gente vê o contexto. A gente vê o contexto e a gente vê o quanto isso cresce ou faz crescer o reino de Deus. Se isso acontece, então nós estamos na interpretação certa, né? Agora, todas as vezes que existem muitas interpretações, existe um desvio da verdade. Ou seja, a verdade ela acaba se perdendo. A mensagem que é dirigida pela, pela parábola, ela é distorcida. E a gente tem visto isso em várias parábolas que nós já vimos, e a gente tem visto interpretações diferentes. Aí você vai me dizer assim, pastor, mas quem diz que a tua interpretação é a certa? Pois é, antes, quando a gente vai preparar um estudo, a gente faz uma pesquisa. Então, nós pesquisamos, né, para vermos quais são aqueles que têm a interpretação semelhante à da gente, né? Porque é o que o Espírito Santo fala para nós, é isso que a gente tem que deixar muito claro, né? E o Espírito Santo é que está dirigindo todas as coisas. Então, cada estudo, a cada pregação que a gente faz, a gente busca a direção do Espírito Santo.
E ele vai dar para nós a interpretação, o tema, e a gente sai trabalhando em cima disso daí, né? É Então, bom lembrar assim, sempre que nós falamos alguma definição, alguma coisa, não é uma coisa tipo a última palavra ou a última sentença. Não, não. Porque os mistérios que nós vemos que Deus coloca na Bíblia, a cada dia ele nos revela um pouco mais. Por isso o termo, a palavra viva, porque é tremendo que quanto mais nós estudamos, mas nós descobrimos. E se nós voltamos ao mesmo tema e estudamos novamente, outras coisas vão surgindo, porque ela é viva. E como esse fermento, cada vez ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, vai tendo mais resultados. Então, também com a palavra. Então, nós incentivamos a todos muito, assim, de ler mais essa palavra, de revisar, rever os vídeos, rever o que foi falado, meditar neles. E seguro, o Senhor vai estar falando com você e a cada dia trazendo mais, como revelar os mistérios, porque tem tantos mistérios aí e Deus vai revelando na hora que Ele acha que é bom para nós, né? a gente pode ver que essa palavra é viva, porque se você pegar um versículo, você lê o versículo hoje, e lê o mesmo versículo daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, lê o mesmo versículo daqui a um ano, você vai ver que Deus vai estar revelando uma coisa diferente em cada leitura que você faz. Ah, pastor, mas como? O entendimento é diferente? Não, é porque ele vai revelando coisas que você nunca imaginou, coisas que você nunca conseguiu enxergar. Aí, por que que ele não revelou a primeira vez? Porque você não estava preparado. Você e eu não estávamos preparados para receber essa É revelação. como a gente vai para a escola, você começa no pré, primeiro, segundo, terceiro, e aí você, cada vez você vai aprimorando, desenvolvendo mais. Agora, se eu chegar aqui e dar uma equação de Pitágoras no pré-primário, nós vamos ter um ligeiro, grande, muito muito problema. Seguro a gente não vai conseguir é, nenhum entendimento aí, né? Uhum. Então, a gente tem que aprender a interpretar, né? Ver o contexto, ver o pós-texto, que é muito importante também, porque muitas vezes no pós-texto você tem um complemento da revelação que o Senhor está trazendo para você. Agora, uma parábola muito pequena, mas ainda por ser uma parábola muito pequena, ela tem muitas lições. A primeira lição, nós vamos citar 3 delas, né? A primeira lição, o invisível demonstra resultados visíveis. Essa é a primeira lição. É a lição do milagre, né? A lição do fermento que é invisível na massa, mas ele sai agindo ali como o Espírito Santo que é invisível, mas ele sai agindo dentro de nós, onde todos vão ver o resultado. Todos vão ver o efeito, a massa vai crescer. E você, como ser humano, você, como servo de Deus, também vai crescer. Vai crescer dentro do reino, né? O teu coração, na tua vida, você vai ser mais sensível, mais presente, você vai sentir mais as coisas que estão à sua volta, né? Então, é importante que nós entendamos que o invisível demonstra resultados visíveis. E é isso que o Senhor deseja para nós. Quando a gente tem o resultado, por exemplo, do Espírito Santo, ele é invisível, mas ele é presente. Ele age nas nossas vidas, ele age na vida das pessoas e ele faz o quê? A transformação. A transformação. Então, essa transformação ela só acontece quando eu permito que o Espírito Santo fale comigo. Ela só acontece quando eu permito caminhar e ouvir a voz do Espírito Santo, né? Uma outra, uma outra lição que a gente pode ver é que o fermento ele atinge cada parte da massa. Ou seja, não existe uma parte da massa que o fermento ou que o Espírito Santo não vai agir, né? Esse aí é o processo de levedura, né? Cada partícula ela é atingida, cada partícula ela vai crescer
E isso passa com você e comigo, que somos seguidores de Jesus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos impactados por esse poder, por essa graça, nós somos impactados por essa sabedoria e por esse discernimento. E com essa impactação, nós queremos ver o crescimento do reino de Deus. Nós queremos combater a injustiça, nós queremos combater a miséria, queremos combater a desonestidade, né? Nós queremos ajudar aqueles que são pobres, necessitados. Isso é a parte quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. De uma pessoa que não tinha nenhum sentimento, você passa a ser uma pessoa que tem sentimento. E a gente vê que esse fermento ele atinge cada parte da nossa vida, cada parte dessa massa. Ele vai devagarinho, ele vai trazer para nós o quê? O desejo de promover a moralidade, o desejo de promover a educação, o desejo de ajudar as causas sociais, tantas pessoas que necessitam. Esse é o fermento, esse é o Espírito Santo que está dentro de nós. Viver com integridade, né? Íntegros em todas as áreas, em todas as áreas. Olha, nós não vamos tirar aquilo que não é nosso, né? É viver as Escrituras, viver em obediência a Jesus. Essa é a parte do fermento, essa é a parte do Espírito Santo. Que, no caso da massa, o fermento, a massa ela não tem vontade própria. Mas, no nosso caso, nós temos vontade própria. Ah, pastor, mas por que que o Espírito Santo não faz? Não faz porque eu não deixo, ou porque você não deixa. E tem muito a ver com o nosso coração, porque nós estamos com o nosso coração endurecido, a gente não vai querer ver, a gente não vai querer fazer parte. Então, é mais ou menos assim, clamar por esse Espírito Santo de verdade e se entregar àquele que diminua eu para que ele possa crescer em mim. Então, a cada dia nós fazemos essa decisão. Não é porque, 20 anos atrás eu já fiz a decisão e tá bom, acabou. Não, não, a cada dia é que eu diminua para que o Espírito Santo possa crescer. Ou seja, isso é um processo. Quando você que nos acompanha aqui há mais tempo já deve ter ouvido eu falar algumas vezes sobre isso. Quando eu aceito a Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Aí, esse receber o Espírito Santo é o início de um processo de transformação na minha vida. Não é simplesmente virar a chave e está tudo certo. Não. Não, por quê? Porque muitos aceitam a Jesus jovem, outros mais maduros e outros já em alta idade, né? Então, o processo de transformação não é alguma coisa imposta e tampouco alguma coisa que você vira a chave e está tudo funcionando. Não, é um processo. Esse processo de transformação é quando eu começo a aprender a andar com Deus, aprender a andar com Jesus, a ouvir a voz do Espírito Santo, a me arrepender das coisas erradas que eu fazia e começar a fazer as coisas da forma correta. Esse é o processo de transformação. E esse processo, ele só vai acontecer se eu permitir. Qual é a velocidade desse processo, pastor? A velocidade que você permitir. Ele pode demorar toda a tua vida, como ele pode ser muito rápido. Depende única e exclusivamente de você, do quanto você se abre. Veja como foi o processo de Paulo, por exemplo. Paulo ele caiu do cavalo cego, ouviu a voz de Jesus dizendo: "Por que me persegues?" E ali ele foi convertido. Mas ele começou um processo. Por quê? Porque ele tinha uma vida que era de perseguir cristãos. Agora ele começou um processo de não perseguir os cristãos, mas de trazer mais pessoas para o cristianismo. Então esse processo foi indo até custar a vida dele.
Então, esse processo pode custar a minha vida e a sua vida? Pode. Agora, como nós falamos no domingo, né? Inclusive, recomendo que você dê uma olhada na pregação de domingo. É muito importante nós entendermos que essa vida é só o começo da vida eterna e nós vamos passar para a vida eterna. Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos tão apegados a esta vida aqui, achando que aqui é tudo. Não, mas não é, não. Nós vamos viver algum tempo aqui, depois nós vamos viver a eternidade. Aí a gente vai. Nós temos que determinar onde nós vamos viver a eternidade. Se no céu ou se no inferno. E a última lição que eu acho que é muito importante também dessa parábola é que é uma lição que integra a missão da igreja. Ou seja, a igreja que somos você e eu, nós temos essa parábola integrando a nossa conduta como cristãos, sendo verdadeiros, né? Levando o evangelho de Jesus a outras pessoas. Ah, pastor, mas tem tanta gente já falando. Pois é, mas isso aí não é uma opção, isso aí é uma ordenança de Jesus, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, nós temos que evangelizar. E muitas vezes a gente esbarra em pessoas dizendo assim, ah, pastor, mas sabe, eu não sei falar. Ok, então viva. Viva a palavra, né? Viva a palavra e que o crescimento do reino de Deus possa ser feito através da minha vida e através da tua vida. E eu queria deixar só mais um versículo para você que se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós temos que viver esta palavra, mostrar esta palavra. E a gente vai mostrar através da luz que brilha nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa, alguma pergunta, você pode fazer através do nosso e-mail, através do WhatsApp, através das redes sociais, e a gente vai buscar a resposta dentro da palavra. E nós vamos trazer a resposta para você, em nome de Jesus. Amém? Na próxima semana a gente vai estar vendo a parábola da figueira, que se encontra lá em Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 35. E eu espero você na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para que juntos a gente possa encontrar aquilo que o Senhor quer falar para mim e para você, aquilo que o Senhor tem de real para mim e para você, a transformação que nós precisamos ter, ok? Te convido para que esteja conosco no próximo domingo, no culto Culto de da adoração. família. Culto da família, né? Em nome de Jesus. Você é o nosso convidado. Você é Seja o muito nosso. bem-vindo. Isso. Vem com a gente. E o Senhor, todo domingo, tem uma palavra para mim e para você. E vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós. E juntos nós vamos viver o melhor que o Senhor tem nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.